A carta oficial chegou em um envelope simples, mas carregava o peso de uma sentença. Pedro abriu na cozinha iluminada pelo sol da manhã em Porto e leu as palavras que o deixaram sem ar. Você e o seu companheiro Rafael devem deixar o bairro residencial em 30 dias devido às queixas dos vizinhos sobre o estilo de vida incompatível com a harmonia da comunidade. O choque foi imediato. Pedro sentiu as pernas fraquejarem e sentou-se devagar na cadeira de madeira velha que Rafael tinha restaurado no ano passado. Rafael entrou pela porta da frente com uma sacola de compras e viu o rosto do parceiro empalidecer. Imediatamente largou tudo e correu para ler o documento. Isto não pode ser verdade, murmurou ele, a voz tremendo de raiva e incredulidade. Pedro olhou para ele com os olhos cheios de lágrimas contidas e pensou em como tudo tinha chegado àquele ponto depois de 2 anos de felicidade relativa naquele bairro tranquilo nos arredores de Lisboa, onde tinham escolhido viver para escapar do ritmo frenético da cidade. Eles se conheceram 5 anos antes em uma exposição de fotografia onde Pedro lecionava história no liceu local e Rafael trabalhava como designer gráfico freelance capturando imagens de ruas e pessoas. O amor surgiu devagar com conversas longas sobre livros e sonhos partilhados, e quando decidiram morar juntos escolheram aquele bairro por causa das casas antigas com azulejos coloridos e o silêncio das ruas estreitas que pareciam prometer paz. No início os vizinhos foram cordiais, acenavam na rua e até convidaram para o almoço de bairro, mas depois de uma festa local onde eles apareceram de mãos dadas os sussurros começaram. Notas anônimas nas caixas de correio falavam de mau exemplo para as crianças e de perturbação da ordem moral. Pedro recordava-se da primeira conversa dura com o Sr. Oliveira, o líder informal do bairro, um homem de 62 anos reformado que bateu à porta certa noite e disse com voz baixa mas firme que o bairro não era lugar para aquele tipo de coisas. Rafael quis responder com raiva, mas Pedro segurou-lhe o braço e tentou dialogar, explicando que eles eram apenas um casal normal que pagava impostos e respeitava todos. Aquela noite marcou o início da escalada e agora o tribunal local tinha dado razão aos vizinhos, ordenando a saída em 30 dias ou multas pesadas. Pedro sentiu o conflito interno crescer como uma onda. Ele amava Rafael mais que tudo, mas também amava a sua família, especialmente a mãe viúva que vivia em um apartamento próximo e que sempre sonhara com netos de um casamento tradicional. Como explicar-lhe que o filho que ela criara com tanto sacrifício agora era visto como uma ameaça para a comunidade onde ela própria tinha amigos? Rafael abraçou-o em silêncio e disse que lutariam, mas Pedro questionava-se se valia a pena destruir a paz que tinham construído ou se não seria melhor ceder e mudar para outro lugar onde pudessem viver sem olhares julgadores. Ele caminhou até a janela e olhou para a rua onde crianças brincavam e pensou no preço que cada escolha traria para todos. A noite caiu e Pedro não dormiu, virando-se na cama enquanto Rafael respirava ao seu lado em sono inquieto. No dia seguinte ligou para a mãe e contou-lhe tudo com voz hesitante, esperando compreensão, mas ouviu apenas silêncio seguido de um suspiro profundo. Filho, isto vai partir o coração do teu irmão e dos nossos vizinhos antigos, disse ela, e Pedro sentiu o peso da culpa apertar-lhe o peito como uma mão invisível. Ele decidiu então que não podia simplesmente fugir, precisava de tempo para pensar nas consequências de cada ação que tomasse a partir dali. Pedro acordou cedo no dia seguinte com a cabeça pesada das decisões não tomadas. A mãe chegou à porta às 10 horas com um bolo caseiro que era o seu jeito de suavizar as palavras duras que viriam a seguir. Ela sentou-se à mesa da cozinha e olhou para os 2 homens com olhos cheios de amor misturado com decepção. Pedro, eu criei-te para seres um homem de família, não para seres apontado na rua como uma aberração, disse ela com voz firme mas trêmula. Rafael baixou o olhar e Pedro sentiu o conflito interno explodir. Ele queria defender o seu amor, mas as palavras da mãe ecoavam nas memórias de infância quando ela o levava à igreja todos os domingos. O irmão Paulo telefonou logo depois e a conversa foi ainda mais dura. Tu estás a destruir a nossa reputação no bairro, gritou ele pelo telefone, e Pedro ouviu o som de uma porta batendo ao fundo. Eu sempre soube que isto ia acontecer, mas agora é oficial, o juiz deu razão aos vizinhos e tu devias respeitar isso. Pedro tentou explicar que eles não faziam mal a ninguém, mas Paulo cortou-lhe a palavra e disse que falaria com o Sr. Oliveira para ajudar a resolver o assunto de forma pacífica. Aquela frase soou como uma traição sutil e Pedro sentiu o peito apertar-se ao imaginar o irmão do seu lado conversando com os vizinhos contra ele. No liceu onde lecionava as coisas também pioraram. Um colega de longa data aproximou-se no intervalo e disse em voz baixa que o diretor tinha recebido queixas de pais preocupados com o exemplo dado pelo professor. Pedro saiu da sala de aula com o coração acelerado e decidiu que precisava de confrontar os vizinhos diretamente. À noite organizou-se uma reunião informal no pátio comum e ele foi com Rafael ao lado. O Sr. Oliveira levantou-se primeiro e falou dos valores tradicionais da comunidade, da importância de criar um ambiente seguro para as crianças.
Vários vizinhos concordaram com acenos e murmúrios e Pedro sentiu-se sozinho no meio de rostos conhecidos que agora o olhavam como um estranho. Ele levantou-se e falou com voz clara mas emocionada explicando que o amor não escolhe e que eles mereciam o mesmo respeito que todos ali recebiam. Rafael segurou-lhe a mão em apoio público e isso provocou mais olhares de reprovação. Um vizinho mais jovem gritou que eles deviam ter vergonha e Pedro sentiu a raiva subir mas controlou-se lembrando-se que qualquer reação violenta só pioraria o caso. Ao voltar para casa Pedro questionou-se em silêncio se estava a ser egoísta ao insistir em ficar ou se ceder seria trair a si próprio e ao homem que amava. A mãe ligou novamente à meia-noite pedindo que ele pensasse na família antes de tudo e Pedro passou horas acordado pesando as escolhas morais que o dilaceravam. Rafael propôs que procurassem um advogado mas Pedro hesitou porque sabia que levar o caso a tribunal significaria expor ainda mais a vida privada deles e talvez perder definitivamente o apoio familiar. No dia seguinte o irmão apareceu sem avisar e a conversa na sala de estar tornou-se um confronto aberto. Paulo acusou Rafael de ter influenciado Pedro e disse que se não saíssem voluntariamente ele próprio ajudaria os vizinhos a tornar a vida deles impossível. Pedro defendeu o parceiro com veemência mas no fundo sentia o peso da divisão familiar como uma ferida aberta que sangrava devagar. Ele saiu para caminhar sozinho pelas ruas do bairro e encontrou o Sr. Oliveira que o cumprimentou com frieza e murmurou que era uma pena as coisas terem chegado àquele ponto. Pedro voltou para casa mais determinado a não ceder mas o conflito interno continuava a crescer. Ele amava a mãe e o irmão mas amava Rafael de uma forma que não podia negar sem se perder a si próprio. A decisão de recorrer ao tribunal começou a formar-se na sua mente como um caminho difícil mas necessário. File 3. A reunião com o advogado aconteceu numa tarde chuvosa em Lisboa e Pedro sentiu um misto de esperança e medo ao sentar-se na cadeira de couro do escritório. O Dr. Silva ouviu toda a história com atenção e disse que o caso tinha bases sólidas porque Portugal tinha leis claras contra a discriminação por orientação sexual e aquela ordem de expulsão era claramente abusiva. Rafael apertou a mão de Pedro por baixo da mesa e eles decidiram avançar com o recurso apesar das consequências previsíveis. Nos dias seguintes recolheram provas, cartas anônimas, gravações de conversas com vizinhos e testemunhos de amigos que confirmavam o assédio subtil. Pedro sentiu-se mais forte ao ver o caso ganhar forma mas o preço emocional aumentava a cada telefonema da mãe que chorava e pedia que ele desistisse para não envergonhar a família. O irmão Paulo não falou mais diretamente mas Pedro soube por uma tia que ele tinha assinado a petição dos vizinhos e isso doeu como uma facada nas costas. No liceu o diretor chamou Pedro para uma conversa privada e sugeriu que tirasse uma licença temporária para evitar problemas com os pais dos alunos. Pedro recusou educadamente mas saiu do gabinete com o coração pesado questionando-se se o seu emprego estava em risco por causa do amor que vivia. Uma noite Rafael chegou tarde de um trabalho e encontrou Pedro sentado no sofá com uma garrafa de vinho meio vazia. Eu não sei se consigo aguentar isto, disse Pedro com voz rouca e Rafael abraçou-o longamente falando de como o amor deles era mais forte que o preconceito do bairro. No dia seguinte houve uma nova confrontação na rua quando um grupo de vizinhos se juntou à porta da casa deles e o Sr. Oliveira leu uma lista de reclamações públicas. Pedro saiu e enfrentou-os com calma mas firmeza dizendo que não sairiam até que a justiça decidisse. Rafael filmou discretamente a cena como prova e isso enfureceu ainda mais o grupo. Pedro sentiu o isolamento crescer mas também uma força interior que não conhecia antes. Ele estava a escolher lutar não só por si mas por todos que viviam escondidos por medo. O advogado preparou o recurso e enviou ao Tribunal Superior e Pedro passou noites em claro a escrever uma declaração pessoal onde expunha os seus sentimentos mais profundos sobre o direito de amar sem medo. A mãe veio visitá-los uma última vez antes da audiência e pediu que reconsiderassem mas Pedro abraçou-a e disse que não podia viver uma mentira. Ela saiu chorando e Pedro sentiu o coração partir-se em pedaços mas a decisão estava tomada. Rafael e ele passaram o fim de semana arrumando documentos e ensaiando os argumentos para o tribunal. Pedro questionava-se em silêncio se estava a sacrificar a família pela justiça ou se a justiça finalmente daria razão ao seu amor. O dia da audiência aproximava-se e o bairro inteiro parecia esperar o desfecho com uma tensão palpável nas ruas. O tribunal estava cheio naquela manhã de outono e Pedro sentiu o suor frio escorrer pelas costas ao entrar na sala com Rafael ao lado. O juiz, uma mulher de meia-idade com olhar severo mas justo, bateu o martelo e iniciou os trabalhos. Os vizinhos apresentaram testemunhos cheios de medo e moralismo falando de crianças influenciadas e de valores cristãos ameaçados. O Sr. Oliveira foi o principal orador e Pedro ouviu com o coração apertado as acusações que pintavam o seu amor como uma doença.
Quando chegou a vez de Pedro, ele levantou-se com as pernas trêmulas e leu a sua declaração com voz firme, descrevendo o amor que partilhava com Rafael, a vida normal que levavam e o sofrimento causado pelo preconceito disfarçado de preocupação comunitária. Rafael testemunhou depois, contando como se sentiram isolados e ameaçados apesar de nunca terem feito mal a ninguém. O advogado argumentou com base na Constituição Portuguesa e nas diretivas europeias sobre direitos humanos, e o juiz ouviu tudo com atenção, tomando notas. No meio da sessão, o irmão Paulo apareceu inesperadamente como testemunha da parte dos vizinhos e Pedro sentiu o mundo girar. Ele ouviu o irmão dizer que o estilo de vida de Pedro era incompatível com a família e que apoiava a expulsão para preservar a harmonia. A traição foi completa e Pedro baixou a cabeça por um momento, sentindo lágrimas quentes nos olhos, mas levantou-se novamente e falou diretamente para Paulo, dizendo que o amor não destruía famílias, o preconceito sim. O juiz interrompeu com autoridade e pediu silêncio. Rafael segurou a mão de Pedro durante o resto da audiência e Pedro sentiu uma onda de força interior crescer dentro de si. Os advogados apresentaram provas finais e o juiz retirou-se para deliberar. As horas de espera foram torturantes. Pedro andou de um lado para o outro no corredor, pensando em todas as escolhas que o tinham levado ali e no preço que já pagara com a divisão familiar e o isolamento social. Quando o juiz voltou à sala, ficou em silêncio absoluto. A decisão veio clara e firme: a ordem de expulsão era nula por ser discriminatória e o bairro deveria cessar imediatamente qualquer forma de assédio, com multas pesadas para quem desobedecesse. Além disso, o juiz ordenou um programa de sensibilização contra a discriminação para toda a comunidade, o que significava o fim oficial de toda a perseguição baseada em orientação sexual naquele bairro. Pedro sentiu o alívio invadir o corpo, mas também o peso das consequências que viriam. Paulo saiu da sala sem olhar para trás e Pedro soube que a família nunca mais seria a mesma. Rafael abraçou-o com força e murmurou que tinham vencido, mas Pedro já pensava no que viria a seguir: o frio dos vizinhos, o silêncio da mãe e a escolha que ainda teria de fazer entre ficar e lutar ou partir para preservar a sanidade. A notícia da decisão do juiz espalhou-se rapidamente pelo bairro e pelos jornais locais, e Pedro sentiu-se ao mesmo tempo vitorioso e exausto. Os vizinhos começaram a evitá-los de forma ainda mais evidente e o Sr. Oliveira enviou uma carta formal pedindo desculpas, mas deixando claro que a comunidade nunca aceitaria plenamente a presença deles. A mãe ligou uma vez apenas para dizer que precisava de tempo e Pedro ouviu o choro dela do outro lado da linha, sentindo o coração apertar-se de culpa. O irmão Paulo bloqueou o número dele e a tia contou que a família estava dividida entre os que apoiavam Pedro e os que o viam como traidor dos valores tradicionais. No liceu, os pais dos alunos continuaram a queixar-se e Pedro decidiu aceitar uma transferência para outro estabelecimento mais distante para evitar mais conflitos. Rafael propôs que ficassem e usassem a vitória para ajudar outros casais na mesma situação, mas Pedro questionava-se se o preço pago valia a pena a paz perdida. Eles passaram semanas refletindo sobre cada escolha, cada confronto e cada lágrima derramada. Pedro acordava muitas noites com pesadelos, onde via a mãe virando-lhe as costas e Rafael consolava-o com paciência infinita. No final decidiram que, embora a lei os protegesse, o ambiente tóxico do bairro não era saudável para o seu relacionamento e escolheram vender a casa e mudar para um apartamento no centro de Lisboa onde pudessem recomeçar sem olhares constantes. A mudança foi dolorosa, mas trouxe uma sensação de liberdade nova. Pedro sentiu-se acordar para a sua própria força interior, compreendendo que o amor verdadeiro exigia coragem não só para lutar mas também para saber quando partir. Rafael e ele fortaleceram-se mutuamente e o relacionamento floresceu longe das pressões antigas. Meses depois, ao caminhar de mãos dadas pelas ruas movimentadas da cidade, Pedro pensou em como a decisão do juiz tinha posto fim à discriminação legal, mas também revelado o custo humano de cada batalha. A sociedade mudava devagar e cada vitória trazia feridas que demoravam a cicatrizar. Será que a decisão do juiz de proteger o direito de amar valeu realmente o preço da divisão familiar e da paz perdida, ou teria sido melhor Pedro ter cedido ao preconceito para preservar as relações que o criaram?